Quando minha família me convidou para uma viagem dos sonhos, eu realmente acreditei que, pela primeira vez, eu faria parte de algo. Eu paguei tudo, passagens, hotel, passeios, porque confiei. Mas, uma semana antes de embarcarmos, a verdade veio como um tapa no rosto. Minha irmã mimada disse que eu não iria mais, porque o noivo dela decidiu levar os sogros no meu lugar, e meus pais concordaram, dizendo que eu poderia ficar cuidando do gato. Eles achavam que eu aceitaria calada, como sempre. Que eu continuaria sendo a filha esquecida, conveniente e descartável. Só que, naquele dia, algo mudou. E o que aconteceu depois fez cada um deles pagar caro pelo jeito que sempre me trataram. Se você acha que já viu histórias de família complicadas, espere até ouvir essa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Quando eu era criança, era fácil acreditar que tudo o que eu fazia de errado era culpa minha. Meus pais sempre diziam que eu era difícil, sensível demais, dramática. Enquanto isso, minha irmã mais nova, Bianca, era tratada como uma joia rara, qualquer passo que ela dava era celebrado, qualquer erro ignorado. A vida inteira eu aprendi a me calar para não atrapalhar o brilho dela. E foi assim que eu cresci, ocupando espaços mínimos numa casa que tinha meu nome na escritura, mas nunca me pertenceu de verdade. Com o tempo, eu deixei de tentar competir. Estudei, trabalhei, construí minha própria estabilidade, mesmo sem receber elogios ou apoio. Nunca fui prioridade, mas sempre fui responsável pelas contas, por resolver problemas, por sustentar a imagem de uma família feliz. E talvez esse tenha sido meu maior erro, acreditar que amor se provava dando tudo de mim, mesmo sem receber nada de volta. Por isso, quando meus pais anunciaram que faríamos uma viagem em família para Porto de Galinhas, parte de mim se animou. Eu achei que, pela primeira vez em anos, fosse ser incluída de verdade. Organizei as reservas, os pagamentos, a hospedagem e até os traslados. Tudo no meu cartão, porque era mais fácil assim. Eles prometeram que me ressarciriam depois, claro. Promessas fáceis para quem já estava acostumado a gastar o que eu conquistava. Mas eu me agarrei à esperança, mesmo sabendo a história da minha vida inteira. Sempre que eu precisava de algo, Bianca vinha primeiro. Foi uma semana antes da viagem que tudo ficou claro novamente. Estávamos sentados à mesa do jantar quando Bianca, com a voz doce e calculada que ela usava quando queria algo, resmungou que tinha uma novidade. Ela começou falando sobre o noivo, Caio, que tinha conseguido convencer os sogros a irem para a viagem. E, do nada, como se fosse óbvio, como se não me atingisse, ela disse: "Então, mana, você não vai mais. O Caio vai levar os pais dele, e precisamos da sua passagem." Eu achei que meu coração fosse parar. A forma como ela falou, como se eu fosse um detalhe descartável. Olhei para os meus pais, esperando qualquer reação, qualquer defesa. Mas minha mãe apenas suspirou, como se aquilo fosse normal desde sempre, e disse: "Filha, você entende, né? Eles são os sogros, não faria sentido deixar eles de fora. Você pode ficar e cuidar dos Zeus, o gato. Ele adora você. Assim você ajuda a gente." Ajuda? Eu sempre ajudava. Sempre cedendo, sempre sendo substituída, sempre menor. Eu senti uma onda de vergonha queimando por dentro, mas não deixei que vissem. Fiz exatamente o que todos esperavam, eu sorri. Concordei. Disse que estava tudo bem. Que eles mereciam aproveitar. Que o gato estaria em boas mãos. Eles engoliram minha reação com facilidade, porque era conveniente. Porque nunca lhes ocorreu acreditar que eu pudesse sentir, planejar, reagir. Naquela noite, enquanto eles riam da sala discutindo roupas de praia, eu fiquei no meu quarto, olhando para o teto e repetindo mentalmente a mesma frase: "Eles fizeram isso porque sabiam que eu aceitaria." E foi aí, naquele silêncio pesado, que eu percebi que não era que eles não soubessem do meu limite. É que eles contavam com o fato de eu nunca colocá-lo. Mas, pela primeira vez na vida, eu não chorei. Não questionei. Não desejei que eles mudassem. Apenas senti uma clareza afiada, quase gelada.
Não era mais sobre ser aceita. Era sobre deixar de ser usada. E a oportunidade veio com perfeição. No dia da viagem, quando saíram apressados com malas, chapéus e risadas, meus pais abraçaram Bianca, e Bianca abraçou os sogros como se fossem família de sangue. Quando vieram se despedir de mim, minha mãe ainda disse: "Obrigada, filha. Você é a mais responsável de todos nós." Sim. Eu era. E justamente por isso, quando a porta do apartamento se fechou atrás deles, eu me levantei, peguei meu notebook e entrei em todas as plataformas de reserva da viagem. Passagens, hotel, passeios, transfer, tudo estava lá. Todas as cobranças, no meu cartão. Todo o poder, nas minhas mãos. Eles nunca imaginaram que eu finalmente aprenderia a deixar de aceitar. E naquele momento, eu estava pronta. Assim que a porta se fechou atrás deles e o elevador começou a descer, o apartamento ficou tão silencioso que eu consegui ouvir meu próprio coração. Mas não era um coração acelerado, impulsivo ou machucado. Era um coração firme, decidido, como se algo dentro de mim tivesse finalmente despertado depois de anos de humilhações silenciosas. Sentei-me à mesa da sala, abri o notebook e fui direto para a central de reservas da agência de viagens. Eu conhecia todas as senhas, todos os acessos, porque fui eu quem organizou tudo. Por essa mesma razão, todas as compras tinham sido feitas no meu cartão de crédito, o famoso "depois a gente te paga". Eu sabia que esse depois nunca chegaria. Nunca chegou em nada que envolvesse Bianca. Na página inicial, havia o itinerário completo da viagem: voo de ida, volta, resort à beira-mar, passeio de catamarã, jantar de boas-vindas. Cada item brilhava como uma lembrança do lugar onde eu nunca deveria ter estado. Fiquei alguns segundos olhando para a tela antes de clicar. Não era dúvida, era apenas o direito de escolher o momento exato. Então comecei. Primeiro, cancelei o resort. A taxa de cancelamento era alta, mas como a viagem estava registrada em meu nome como pagadora principal, o valor retornaria para o meu saldo. Alguns cliques e, pronto. Hospedagem cancelada. Depois, fui para as passagens aéreas. O sorriso que me escapou ao perceber o detalhe foi quase involuntário. Os bilhetes estavam vinculados ao meu CPF como responsável financeiro. O cancelamento só poderia ser autorizado por mim. Quando finalizei, a mensagem apareceu em vermelho: reservas canceladas com sucesso. Era como se cada confirmação limpasse um pedaço da sujeira emocional de anos. Por fim, os passeios. Cada agendamento foi cancelado com a mesma calma com que eles me excluíram do roteiro da vida deles. Nenhuma pressa, nenhuma desculpa. Fechei o notebook e fiquei ali, em silêncio. Eu não estava orgulhosa, nem arrependida. Apenas, livre. Pela primeira vez, eu tinha escolhido por mim, e não contra mim. A parte interessante dessa história é que ninguém notou nada imediatamente. Enquanto eles viajavam até o aeroporto cheio de malas e expectativas, a operadora já enviava notificações de cancelamento para o telefone de contato, o telefone do meu pai. Eu sabia o que estava prestes a acontecer: confusão, caos, atendimento automático, funcionários tentando explicar que não havia mais reserva alguma. E mesmo assim, eu não me apressei para imaginar a cena. Não era sobre punição. Era sobre limite. Fui para a cozinha e preparei um café. Não havia culpa naquele ato, apenas rotina. No mesmo apartamento onde eu tinha sido tratada como empregada emocional da família durante anos, eu finalmente ocupava espaço sem pedir licença. Por volta de 2 horas depois, a ligação veio, o número da minha mãe piscando na tela. Eu não atendi. Depois, vieram as mensagens, primeiro curtas, secas, depois longas e desesperadas. Bianca assumiu o controle do grupo da família, como sempre fazia quando queria atenção. O que você fez? Atenda na hora. A gente perdeu o voo. O hotel tá dizendo que não temos mais reserva. O que está acontecendo? Eu li cada linha com tranquilidade. Mas não respondi. Minutos depois, as mensagens se transformaram em áudios, a voz de Bianca tremendo entre raiva e desespero. Ela tentava reverter o jogo, dizendo que eu tinha maldade no coração.
A ironia soou quase engraçada vindo de quem me excluiu da viagem para levar os sogros do noivo em meu lugar. A noite chegou, e eu ainda não tinha respondido nenhuma palavra. Pela primeira vez, não era eu tentando evitar conflito. Eram eles tentando evitá-lo comigo. Mas o auge veio quando meu pai mandou a mensagem que resumiu a dinâmica da nossa família inteira. Se você fez isso por vingança, é muito decepcionante. Somos família. Ah, família. A palavra que eles só lembravam quando precisavam de mim. A mesma que desaparecia quando Bianca queria algo. Eu fechei o celular e fui dormir cedo. Não porque queria ignorar a situação, mas porque eu finalmente podia, minha paz não dependia mais deles. No dia seguinte, acordei com dezenas de ligações perdidas, centenas de mensagens e novos áudios, agora com Bianca chorando, dizendo que estava sendo humilhada na frente dos sogros. Só então eu senti um lampejo de algo que eu não esperava, não prazer, mas justiça. Pela primeira vez, ela sentia o impacto das próprias atitudes. Eu não respondi nada. Porém, antes de sair de casa, mandei apenas uma mensagem no grupo da família: vocês decidiram viajar sem mim. A viagem foi paga com o meu cartão. E agora a viagem terminou comigo também. Depois disso, desliguei o celular. O que eu não imaginava era que aquilo fosse apenas o começo, que as consequências iriam muito além de uma viagem perdida. Que aquela escolha silenciosa fosse abrir portas que eu nunca imaginei cruzar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu desliguei o celular depois da mensagem no grupo da família, pensei que o silêncio duraria. Mas não durou nem meio-dia. À tarde, minha mãe apareceu na portaria do prédio, visivelmente transtornada, exigindo subir. O porteiro me ligou, perguntando se eu autorizava a entrada. Pela primeira vez, eu disse, não. Não autorizo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, talvez esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Minutos depois, ele avisou que ela havia ido embora chorando. Eu agradeci e desliguei. Aquilo não me deu satisfação, só confirmou algo que eu já sabia. Eles só se lembravam de mim quando precisavam de algo. No resto do tempo, eu era invisível. O dia seguiu. Eu fiz almoço, coloquei uma roupa para lavar e tentei me concentrar no trabalho remoto. Mas, no fundo, eu sabia que aquele seria apenas o primeiro impacto. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. Minha família não sabia lidar com frustração, porque nunca precisou. Eles viviam como se o mundo existisse para servi-los. E, por muitos anos, eu havia sido esse mundo. À noite, Bianca finalmente me enviou uma mensagem completamente diferente do caos histérico do dia anterior. Mana, podemos conversar? A gente exagerou, tá? Eu tava nervosa, não devia ter falado daquele jeito. Vamos resolver isso juntas? Era impressionante como ela mudava o tom quando precisava de mim. Quase dava para sentir o desespero escondido atrás de cada tentativa de ser carinhosa. Mas a maior ironia veio 2 mensagens depois. A gente conseguiu remarcar a viagem, mas precisou refazer tudo de última hora. A conta veio muito mais alta. Dá para você ajudar com a diferença? Afinal, a gente estava contando com você indo. Eu ri. Não alto, não debochando, um riso quase triste. Mesmo depois de tudo, Bianca ainda esperava que eu fosse responsável por salvar a bagunça que eles criaram. Respondi com a mesma frieza que eles sempre usaram comigo: não. Foi tudo. Uma palavra. E Bianca explodiu de novo, com uma enxurrada de insultos, áudios longos, acusações. Depois de quase 10 minutos de ataques, veio a frase que ela achou que me quebraria: você sempre foi a pior parte dessa família. Mas, pela primeira vez na vida, não doeu. A pior parte, porque eu não era manipulável. Porque eu não estava mais pagando para existir ali. Não. A pior parte sempre foi ser a parte que aceitava tudo calada. E isso tinha acabado. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada, era do banco. O setor antifraude queria confirmar movimentações recentes no meu cartão. Quando retornei a ligação, o atendente me informou que havia tentativas de alterar o titular do cartão cadastrado na plataforma da agência de viagens.
Alguém estava tentando retomar acesso às reservas, provavelmente para obrigar o reembolso a cair no cartão deles. Eu não precisei perguntar quem. Apenas confirmei que qualquer solicitação deveria ser bloqueada. Quando desliguei, ficou claro, eles estavam tentando corrigir os próprios erros passando por cima de mim mais uma vez. Mas agora, não funcionaria. 2 dias depois, meu pai apareceu no meu trabalho. Ele nunca tinha passado lá antes, nunca fez questão de saber onde eu trabalhava, com quem eu trabalhava ou o que eu fazia. Mas ali estava ele, na recepção, tentando manter a postura de patriarca ultrajado. Você colocou nossa família no ridículo. Ele disparou quando eu o acompanhei até a calçada, mantendo distância do escritório. Não. Vocês se colocaram, respondi. Ele ficou sem fala por um segundo, como se ninguém nunca tivesse ousado contrariá-lo. Você destruiu a viagem da sua irmã. Não. Bianca me tirou da viagem. Eu só recuperei o que era meu. Ele tentou virar a conversa, como sempre fazia, me culpando por tudo, dizendo que não era tão sério assim, que tudo poderia ter sido resolvido se eu tivesse pensado na família primeiro. Foi aí que eu percebi definitivamente, para eles, família significava Bianca. Eu era apenas utilidade. Eu não faço mais parte do teatro de vocês, falei por fim. Meu pai cerrou os dentes, respirou fundo e devolveu: você está morta para nós, Mariana. Eu sempre achei que essa frase seria devastadora se algum dia eu escutasse. Mas, curiosamente, senti algo diferente. Não foi dor, foi alívio. Aquela sentença simbolizava o fim de uma vida que eu nunca pedi para viver. Ele saiu, sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi profundamente. Mas meu descanso durou pouco. Na manhã seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem que mudaria tudo. Não sei se você está feliz, mas a Bianca está sem trabalhar por causa da repercussão da viagem. Ela está sendo criticada na internet e os sogros cancelaram o casamento. Tudo por sua culpa. Ela mandou uma foto, Bianca sentada no sofá, chorando, rodeada de malas e caixas de presentes de casamento que foram devolvidos. Meu pai, ao fundo, discutindo ao telefone. O caos que eles criaram, cobrando de mim como se eu fosse responsável. Foi aí que eu descobri que o que eu fiz não foi apenas recuperar dinheiro. Foi retirar o pedestal. E quando alguém vive sobre um pedestal falso, a queda é inevitável. E o que veio depois, ninguém estava preparado. Depois da mensagem da minha mãe culpando-me pelo desastre emocional e social da Bianca, eu passei o restante do dia refletindo sobre algo que demorou anos para eu entender. Quando uma família acostuma alguém a ser bode expiatório, essa pessoa continuará sendo responsabilizada por tudo, mesmo quando não fez nada além de se defender. E foi exatamente isso que aconteceu. Na cabeça deles, não importava o que Bianca fez comigo. O problema era eu não aceitar calada. Mas, apesar das acusações, eu não respondi. O silêncio, para quem sempre me usou, era a pior punição possível. Nos dias seguintes, a situação da minha família só piorou. A fofoca da viagem cancelada se espalhou entre os parentes, amigos e vizinhos. Uma tia distante comentou nas redes sociais de Bianca sobre egoísmo e ingratidão. Um ex-colega de faculdade do Caio expôs que a família dele havia sido convidada para ocupar o meu lugar. E, a partir daí, a imagem perfeita de Bianca, construída à base de selfies, filtros e narração de vida ideal, começou a ruir. Bianca parou de postar. Depois desativou os comentários. Depois apagou fotos. Eu assistia tudo de longe, como quem observa um vendaval destruir uma casa mal estruturada. Eu não tinha levantado o vento. Eu só não estava mais segurando o telhado. Enquanto isso, eu seguia com minha vida. Fui ao trabalho, comprei flores para a sala, reorganizei o guarda-roupa, comecei a cozinhar mais para mim. Era estranho, pela primeira vez em anos, eu sentia que não precisava provar nada a ninguém. Havia um silêncio novo dentro de mim, que não era vazio. Era paz. Mas a tempestade ainda não tinha acabado. Numa sexta-feira à noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido, com DDD de outra cidade.
Eu não ia atender, mas algo me disse para atender. Era o Caio, o noivo da Bianca. Ele falava baixo, como se estivesse escondido. Mariana, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. A frase desceu atravessada. Não era por moralidade. Era porque a vida dele tinha desandado. Ele contou, meio atropelado, que os pais dele ficaram furiosos com o cancelamento da viagem. Que o casamento foi adiado indefinidamente. Que os patrocinadores das festas e parcerias digitais tinham caído fora. E que a família dele estava convencida de que Bianca era mimada, instável e irresponsável. No meio daquela confissão, ele soltou uma coisa que eu jamais esperaria: eu devia ter defendido você no jantar, naquele dia, quando ela te tirou da viagem. Eu sabia que estava errado. Mas eu fiquei calado. Eu fechei os olhos. Porque aquela frase era todo o resumo da minha vida. Pessoas que sabiam que eu era injustiçada, e mesmo assim ficavam caladas. Eu não quero nada com você, e eu respondi, seca. Não tenho interesse em reconciliação, explicações ou amizade. Ele ficou em silêncio. Depois acrescentou, eu só queria que você soubesse que tudo o que está acontecendo agora, ela provocou. Não você. Eu encerrei a ligação ali. Não porque doeu, mas porque não fazia sentido manter pontes com quem só lembrava da ética quando a tragédia batia na porta. A vida deles continuou afundando. Meu pai perdeu a compostura com um vizinho que insinuou que Bianca estava sendo carregada pela família a vida toda. Minha mãe vivia apagando e reativando as redes sociais. E Bianca havia se tornado uma sombra, alguém que não sabia viver quando não era idolatrada. Mas nada me afetou até o momento em que um documento inesperado chegou ao meu endereço, uma notificação extrajudicial. A carta, escrita pelo advogado dos meus pais, dizia que eu deveria ressarcir os gastos da viagem, gastos que eles fizeram quando tentaram reagendar às pressas, depois do cancelamento. O argumento? A viagem estava acertada entre a família e Mariana havia se comprometido financeiramente. Eu fiquei olhando para aquela notificação por longos minutos, tentando identificar se o sentimento era raiva, decepção ou choque. Mas não era nada disso. Era confirmação. Mesmo depois de perderem tudo, eles ainda acreditavam que eu era obrigada a sustentá-los. No dia seguinte, fui até o escritório de uma advogada especializada em direito familiar financeiro. Entreguei todos os documentos, notas, comprovantes de pagamento, prints das conversas da viagem, fotos das mensagens que mostravam claramente que Bianca havia me excluído do passeio. Quando mostrei a notificação judicial, a advogada soltou um riso curto, irônico. Eles estão processando você por uma despesa que só existiu porque eles expulsaram a pagadora da viagem? Ela disse. Ótimo. Então agora temos prova documental da manipulação psicológica e financeira. Conversamos por mais de 2 horas. E pela primeira vez, alguém enxergou o quadro completo, não só os fragmentos. A advogada preparou uma resposta formal: eu não pagaria nada. E mais, tinha direito a pedir danos morais e financeiros caso a ação seguisse. E foi nessa hora que algo dentro de mim clareou como nunca: a verdadeira vingança não estava em destruir ninguém. Era em recusar ser destruída. Quando saí do escritório, o céu estava nublado, mas eu me senti leve. Eu não estava vencendo contra ninguém. Eu estava vencendo contra a versão de mim mesma que acreditava que amor vinha depois do sacrifício. Mas o que viria em seguida seria maior do que qualquer punição planejada. Porque, pela primeira vez, minha família começou a descobrir como era viver sem mim. E a queda só estava começando. A resposta judicial foi enviada pela minha advogada num tom firme e direto. Nenhuma agressividade, nenhuma humilhação, apenas fatos, datas, prints e provas inquestionáveis. No final do documento, ela acrescentou uma última cláusula: caso insistissem no processo, seriam responsabilizados por danos morais, financeiros e psicológicos decorrentes de manipulação emocional continuada e uso indevido de recursos. Minha advogada me explicou que esse tipo de cláusula, quando incluída, envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa: continuem e verão até onde vai.
Era a primeira vez que eu via meu lado da história com força jurídica, e não como exagero, drama ou sensibilidade. 3 dias depois, o advogado da minha família retirou a notificação. Não houve pedido de desculpas. Nem comunicação. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que as coisas começaram a desmoronar ainda mais. Bianca não voltou ao emprego, e a demissão aconteceu da forma mais cruel possível, em uma ligação rápida, no meio do caos que ela mesma ajudou a criar. A empresa alegou incompatibilidade com a imagem da marca. Ela tentou fazer vídeos explicando, mas cada fala aumentava o julgamento. Filhinha mimada, abusadora emocional, vive às custas da irmã. A verdade que ficou escondida por anos finalmente encontrou testemunhas. Meu pai, por sua vez, entrou numa espiral de orgulho ferido. Ele começou a culpar minha mãe, Bianca, o noivo, os sogros, os amigos, qualquer um que não fosse ele. Minha mãe parou de sair de casa, com medo do olhar dos vizinhos e dos comentários nas redes. Ela nunca teve estrutura emocional para lidar com problemas, sempre jogou tudo nas minhas costas. Agora, sem mim, não tinha para onde escoar a pressão. E enquanto o mundo deles desmoronava, o meu mundo se tornava mais silencioso e mais sólido. Só que, ironicamente, foi no auge da queda deles que eles tentaram voltar para mim. Numa quarta-feira cinzenta, meu interfone tocou. Era minha mãe novamente. Ela estava na portaria, dizendo que precisava falar comigo de mãe para filha. Eu quase senti pena, quase. Mas pena é a porta de entrada para a manipulação, e eu não seria aprisionada novamente. Diga que eu não vou descer, pedi ao porteiro. Ele repetiu minha resposta. Depois completou, ela está com uma mala. Claro. Minha mãe nunca vinha vazia, nem mesmo quando vinham pedir perdão. Era sempre peso, sempre exigência velada, sempre cobrança. E foi naquele instante que eu senti, com a clareza de uma lâmina, que eu não era cruel. Eu estava me protegendo. Decidi sair algumas horas depois, para espairecer. Quando atravessei a rua, vi minha mãe sentada no banco da praça em frente ao prédio. Ainda segurando a mala. A mesma mala que ela provavelmente usou para me fazer sentir culpa. Ela se levantou bruscamente quando me viu. Mariana. Ela chamou. Por favor, escuta sua mãe. Mas não era minha mãe falando. Era a mulher que sempre defendeu Bianca acima de mim. A mulher que nunca me acolheu. A mulher que agora precisava de mim, e isso era insuportável para ela. Eu não vou voltar para aquela família, eu disse, com calma. E nada do que você disser vai mudar isso. Ela se aproximou como quem vai implorar. Eu dei um passo para trás. Bianca está sofrendo, ela tentou. Ela deveria ter sofrido menos quando fez eu sofrer, respondi. A frase acertou. Ela cambaleou. Pela primeira vez, eu vi minha mãe realmente sentir o peso do que fizeram comigo. Não porque me amavam, mas porque estavam perdendo a utilidade que eu representava. Você está destruindo sua família, minha mãe disse. E então eu respondi o que eu deveria ter dito há anos: eu não destruí nada. Eu só parei de sustentar o que vocês construíram às minhas custas. Ela ficou sem ação. Sem discurso. Sem manipulação. Quando virei as costas e entrei no prédio, vi, pelo reflexo do vidro, ela desabar no banco novamente. Não chorei. Não tremi. Não me arrependi. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada. Não da minha mãe. Não do meu pai. Não da Bianca. Era do Caio. Eles brigaram. A família está se desfazendo. E minha mãe disse uma coisa hoje que me fez pensar em você. Quando você tira vantagem de alguém por tempo demais, uma hora a conta vem. Eu li, respirei e apaguei a mensagem. Não respondi. Eu não era plateia para tragédias que não me dizem mais respeito. Os dias passaram. Eu comecei a perceber pequenas mudanças em mim. Voltei à terapia. Fiz planos para viajar sozinha, não para fugir, mas para conhecer a mim mesma longe do espelho dos outros. Conheci novos colegas do trabalho.
Aceitei convites para cafés. Permiti que a vida chegasse sem pedir desculpas. E então, justamente quando eu acreditava que a última tentativa da minha família já tinha acontecido, alguém tocou o interfone novamente, tarde da noite, mais de 23 horas. Era Bianca. E a expressão do porteiro mostrou imediatamente: aquilo não seria um pedido leve, nem uma conversa curta. Ele perguntou se eu queria que ele liberasse a entrada. E naquele instante, eu soube, a parte mais dolorosa ainda estava por vir, porque a irmã que me destruiu a vida inteira estava do outro lado da porta. E desta vez, eu teria que decidir não por impulso, mas por identidade, de quem eu escolho cuidar agora, deles ou de mim. A Bianca está aqui embaixo, você autoriza a entrada? Repetiu o porteiro, com a voz cuidadosa de quem já percebeu que havia algo maior envolvido. Por alguns segundos, eu não respondi. Fiquei olhando para o visor do interfone como se o aparelho pudesse decidir por mim. Parte de mim sentiu o impulso automático de abrir, de acolher, de resolver. O velho reflexo, ser útil, ser a solução, ser a filha armadura. O reflexo que me transformou, durante anos, em muleta da minha própria família. Mas eu respirei fundo, e pela primeira vez deixei meu instinto falar antes da culpa. Não. Não autorizo. O silêncio do porteiro foi quase uma pergunta. Depois ele apenas disse: entendido. Eu me afastei do interfone e fui para o sofá. Mesmo assim, eu sabia que aquilo não seria suficiente. E não foi. Menos de 5 minutos depois, alguém começou a bater no vidro da portaria. Eu abri a cortina e vi Bianca do outro lado, olhos inchados, cabelo bagunçado, sem maquiagem, roupa desalinhada. Parecia cansada, destruída, desesperada. Mas nada disso vinha do arrependimento, vinha da ruína. Eu conhecia aquele olhar. Não era lamento por mim. Era necessidade. Ela me viu pela janela e começou a falar rápido, gesticulando como se eu pudesse ouvi-la. Eu não abri. Ela insistiu, apontou para o celular, implorou com as mãos. Quando percebeu que eu não cederia, tirou o telefone do bolso e começou a enviar mensagens. Mana, por favor, preciso de você. Tá tudo desabando. A mãe tá surtando, o pai quer me expulsar de casa. Eu não tenho pra onde ir. Me ajuda só até eu me recuperar. Li tudo em silêncio. E então veio a última mensagem, a mais reveladora de todas: você sempre foi a forte, a responsável. Você aguenta. Eu não. E ali eu entendi. Ela nunca veio porque me amava. Ela veio porque acreditava, desde sempre, que eu existia para amparar a fragilidade dela. Era essa a história da minha vida. Enquanto eu lia, ela continuava batendo na porta do prédio, como se a minha negação fosse impossível de aceitar. O porteiro saiu e tentou pedir para ela ir embora. Ela não foi. Chorou, gritou, e num momento de fúria, gritou alto o suficiente para que eu escutasse: você só está fazendo isso para se vingar. E aí a resposta veio de dentro de mim, com uma calma tão profunda que quase me assustou: eu não estava me vingando. Eu estava me libertando. Peguei o celular e mandei a última mensagem que eu escreveria para ela na vida: Bianca, você teve minha companhia a vida inteira. Minha paciência, meu dinheiro, meu silêncio. Agora eu fico com o que sobrou, minha paz. Cuide da sua própria vida. Eu cuidarei da minha. Depois disso, bloqueei seu número. Não porque eu não sentisse nada, mas porque eu finalmente sentia o suficiente por mim. Minutos depois, ela foi embora. O porteiro voltou visivelmente abalado. Perguntou se estava tudo bem. Eu sorri, pela primeira vez naquela situação, de verdade. Está. Está melhor do que nunca. Mas a narrativa da minha família ainda tentaria me puxar de volta antes de se dissolver por completo. 2 dias depois, recebi uma carta, desta vez escrita à mão. Era da minha mãe. Ela dizia que não entendia como eu tinha tido coragem de virar as costas para eles num momento tão delicado. No final, vinha uma ameaça velada: se você não voltar, não haverá mais família esperando por você.
Eu dobrei a carta, joguei no lixo e continuei fazendo meu almoço. Porque finalmente estava claro, para eles, família significava obediência. E eu tinha aprendido a ser livre. O tempo passou. Meses, não dias. Bianca desapareceu das redes sociais. O casamento foi oficialmente cancelado. O noivado terminou. Meu pai vendeu o carro para tentar quitar dívidas que não existiriam se ele não tivesse contado com meu dinheiro. Minha mãe entrou numa espiral de vergonha social, incapaz de encarar vizinhos ou parentes, e a essa altura colocava toda a culpa em mim, porque admitir responsabilidade exigiria maturidade que ela nunca teve. Mas nenhuma dessas tragédias trouxe satisfação. Não havia vitória na ruína dos outros. Apenas consequência. E eu? Eu cresci. Troquei de emprego. Comecei a viajar sozinha, por escolha, não por fuga. Descobri gostos e hobbies que nunca tive espaço para explorar. Fiz amizade com pessoas que não me conheciam por obrigação. Me tornei interessante para mim mesma, e isso era novo. Em uma dessas viagens, sentei sozinha em uma praia tranquila, em Arraial do Cabo, com o vento soprando forte sobre o mar. O céu estava alaranjado. Eu tinha uma água de cocô na mão e areia nos pés, sem pressa e sem medo. E foi ali que finalmente entendi, eu não tinha perdido minha família. Eu tinha me recuperado de um ciclo emocional que chamavam de família. Existe uma diferença enorme entre abandonar alguém e deixar de se abandonar. E eu finalmente tinha escolhido a pessoa certa para ficar ao meu lado, eu mesma. Nunca mais reatei com meus pais. Nunca mais falei com Bianca. Nunca mais aceitei ser o papel que escreveram para mim. Não sei o destino deles, e não quero saber. Tudo o que importa é que, pela primeira vez na vida, minha história é sobre mim. E não sobre quem me feriu. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero saber a sua opinião. No lugar dessa filha, você teria feito a mesma coisa? Você teria tido coragem de colocar limites e escolher a sua paz, mesmo que isso significasse romper com a própria família? Me conta nos comentários, se eu quero muito saber o que você faria nessa situação. Aproveita também e me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu faço questão de deixar um coração no seu comentário para mostrar que eu li e te ouvi. Se essa história mexeu com você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer histórias novas toda semana. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui nós contamos histórias reais e emocionantes, que fazem a gente refletir sobre amor, limites, autoestima e justiça emocional. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, que às vezes, uma história é tudo o que falta para alguém encontrar a força que estava procurando.